Continuando aí a nossa aula de caracterização do comportamento mecânico dos sólidos deformáveis, tá? Nessa parte da aula eu vou fazer uma introdução bem concisa sobre o estudo do comportamento mecânico dos materiais. Bom, primeira coisa que a gente tem que ver, tá? É a condição material, ela é muito importante para definir a propriedade mecânica de um material, tá? Então, as primeiras considerações que a gente tem que fazer para o material ideal, que é lógico, não existe, né? Não existe material ideal, ele sempre vai sair um pouquinho dessa idealidade. Mas todos os conceitos que nós aprendemos é baseado justamente em cima dessa idealidade de comportamento, tá? Para poder entender o que acontece internamente no material e saber mais ou menos quais são as propriedades que a gente pode obter. Tá? Então, se você já tiver isso na sua mente, vai ficar fácil você olhar o material e falar, olha, ele vai ter uma determinada característica mecânica, né? E aí você pode, inclusive, desenvolver materiais alternativos, já tendo esse conhecimento prévio. Por exemplo, só para vocês terem ideia, se você pegar uma barra de metal e pegar uma barra de plástico e tentar quebrar as duas, qual que você consegue quebrar mais fácil? Tendo a mesma dimensão, lógico. É lógico que é um material plástico, você vai quebrar mais fácil. Já vem logo na cabeça isso. Então você já tem mais ou menos a noção de que um tipo de material para outro, você vai ter diferentes tipos de resistência. E é assim que realmente a gente trabalha, tá? Como a gente está trabalhando por enquanto com mecânica dos materiais, a gente só vai explicar o que ocorre por fora, se ele tem maior resistência, menor resistência. A gente não vai explicar o porquê é que ele é maior ou menor. Isso vocês só vão ver na parte de ciência dos materiais, ok? Bom, então vamos primeiro colocar as considerações iniciais. Um material, para ser ideal, ele tem que ser homogêneo, isotrópico e contínuo. E o que são esses três conceitos? Homogeneidade. Material não possui variação de constituição material. Ou seja, se eu pegar uma barra de ferro, por exemplo, e eu analisar a sua constituição material, em um eixo ele é igual, no eixo X, no eixo, vamos botar aqui eixo Y, eixo X e eixo Z, eu não vou ver diferença de constituição material. Agora, pare e pensa se você pega um pedaço de madeira, que são várias fibras. Então, aqui eu vou ter um tipo de constituição material, aqui eu vou ter outro e aqui eu posso ter outro também, tá? O que deixa de ser, no caso aí, um material homogêneo, tá? Isotropia. O que é um material isotrópico? As propriedades mecânicas são as mesmas independente do eixo, tá? Então, por exemplo, se eu pegar a mesma barra de ferro e aplicar a força nas três direções, vamos pegar ele como se fosse um cubo metálico, né? E aplicar nas três direções, eu vou ter as mesmas propriedades mecânicas. Não vai diferenciar. Isso é um material isotrópico. Agora, se eu pegar um outro tipo de material, vamos pegar aí também uma madeira e cortar ela, se eu aplicar num eixo eu vou ter uma propriedade mecânica, se eu aplicar nos outros dois eixos eu vou ter outras propriedades mecânicas. Então, a propriedade mecânica pode variar de acordo com o eixo. Então, ele deixa de ser um corpo isotrópico e se transforma mais próximo do anisotrópico. De certa maneira, nós temos três tipos de classificação. Nós temos materiais isotrópicos, que é quando ele tem todas as propriedades mecânicas em qualquer um dos eixos. Nós temos materiais ortotrópicos, em que o eixo principal tem uma propriedade mecânica e os dois eixos radiais e tangenciais têm uma diferença leve, mais pequena, mas estão bem próximos. Ou basicamente não tem variação de propriedade mecânica nesses eixos radiais e tangenciais, tá? E o anisotrópico, que eu posso aplicar um em cada eixo e os valores serão totalmente diferentes, não há proximidade entre eles, tá bom? Isso é só uma breve explanação. E continuidade, tá? Continuidade é quando o material é contínuo em todas as direções, tá? Ou seja, eu tenho material internamente nele. Se eu pegar uma barra de ferro e eu fizer um furo no meio, ele deixa de ser contínuo. Por quê? Porque ele tem um buraco ali no meio e isso vai afetar minhas propriedades mecânicas, tá? De certa maneira, se eu pegar uma madeira e tiver um nó lá dentro,
também vai ter outra propriedade mecânica, porque ele tem uma descontinuidade naquele ponto. A descontinuidade pode ser de um material, né? Falta de material, ausência de material, ou quando eu tenho internamente um outro tipo de material que vai dar essa variação, tá bom? Bom, só para a gente poder entender isso aí, ó, vamos pegar dois tipos de materiais totalmente opostos. Um bem próximo do ideal e outro bem longe do ideal. Aqui nós temos uma composição atômica de metais, que nós temos ligação metálica de apenas um tipo de elemento. Então ele consegue ser bem mais homogêneo, porque suas ligações são bem constituídas. Ele é isotrópico, porque independentemente do eixo de ligação, as forças de tensão e coesão são iguais, né? Então não vai ter diferença nas suas propriedades mecânicas. E ele consegue ser contínuo porque não tem nenhum, nesse caso aí, não tem nenhum tipo de variação dessa ligação de metais. O que de fato não consegue ocorrer. Mas os metais são os que mais chegam próximo dessa condição de idealidade. Vamos pegar agora, por exemplo, uma castanha de caju. Tá? Quem gosta de comer castanha de caju, ela não vem prontinha ali, nasce do pé e vai dentro do saquinho, não. Né? Ela fica ali dentro de uma casca e tem que se quebrar aquela casca para tirar a amêndoa lá de dentro. Aliás, qualquer material que seja de amêndoa, ela tem essa casca mais dura por fora, que você tem que quebrar para conseguir comer lá dentro. Bom, você já sabe que se você comer a casca e se você comer a amêndoa, o teu dente vai sentir uma dor diferente da outra, não é assim? Por que que isso ocorre? Porque a amêndoa tem uma característica mecânica diferente da casca, que é mais resistente. Então, se eu vier aqui, eu tenho dois tipos de materiais diferentes. Um que é a casca, que tem uma composição diferente do que a amêndoa que está lá dentro, esse material já não é mais contínuo, né? Ele não consegue ser homogêneo porque eu tenho variação de constituição material. Tá? Por que ele não é contínuo? Só para simplificar. Porque tem um leve espaço entre eles aqui, né? Entre a amêndoa e a casca, que não tem um espaço vazio ali dentro. Então, por isso que ele não é contínuo. Por que ele não é homogêneo? Porque eu tenho algum tipo de material que compõe a casca e outro tipo de material que compõe a amêndoa. E por que ele não é isotrópico? Se eu aplicar em diferentes direções do eixo, ele vai ter diferentes propriedades mecânicas. Tá? Então, eu tenho aqui um material isotrópico, homogêneo e contínuo, e aqui eu tenho um material que é heterogêneo, anisotrópico e descontínuo. Tá? São dois lados opostos. Bom, mas vamos tentar entender o que é a propriedade mecânica. Tá? Nós vimos no slide anterior que internamente o material, como ele é constituído, ele vai influenciar nas propriedades mecânicas. Né? Bom, então vamos definir então o que é propriedade mecânica primeiramente. É a característica dos materiais em suportar esforços. Tá? Isso é uma definição geral. Então, se eu tiver que determinar as propriedades mecânicas, eu vou pegar vários fatores que vai dar a condição dele suportar um determinado esforço ou não. Às vezes eu quero que o esforço seja apenas de uma deformação permanente, como nós temos aí os veículos, que tem aquela forma arredondada, que você faz uma pressão em cima dessa placa, em que tem uma deformação permanente, né? Por outro lado, às vezes eu quero que quebra de uma vez. Por exemplo, se você olhar dentro do seu computador, né, aqueles de gabinete, atrás são várias placas metálicas e é cheio de furos. Esses furos foram feitos de acordo com o esforço do material de cortar aquele ponto, tá? Então, tudo isso, toda essa ciência mecânica, ela está relacionada às suas propriedades mecânicas. Se eu fizer um furo numa chapa de alumínio, vai ser uma energia diferente de uma chapa de aço, tá? Por quê? Porque ele vai requerer mais energia. Bom, quais são os objetivos das propriedades mecânicas dos materiais? É determinar parâmetros necessários para o projeto de estruturas ou componentes que utilizem materiais pré-determinados a fim de que não ocorra níveis inaceitáveis de deformação e ou falhas. Ou seja, eu sabendo a propriedade mecânica de um material, de resistência ao escoamento, de resistência à tração, né, eu vou conseguir fazer um projeto que me garante a segurança dele. Por isso que a gente, toda vez que vai trabalhar, trabalha com tensão e não com força aplicada, porque a tensão é uma força por unidade de área, né? E quando eu faço um ensaio, eu aplico uma determinada força para poder fazer esse rompimento,
que não é a mesma que está na viga, porque ele vai ter uma área diferente e outro tipo de carregamento. Mas quando eu trabalho em termos de tensão, que é força por unidade de área, eu já consigo saber o quanto que aquela outra viga que é feita desse material ensaiado pode suportar, tá bom? Então, essa é a função das propriedades mecânicas, é você definir parâmetros em que eu posso utilizar em um projeto, ok? Bom, de certa maneira, como que funciona para fazer a determinação das propriedades mecânicas? A gente vai aplicar uma força, essa força ela é definida como a causa, é o que causa tudo isso, esse esforço, os esforços, é a força que está sendo aplicada, tá? Essa força vai provocar o quê? Uma deformação que, quiçá, dividindo pelo seu comprimento inicial, é a deformação específica. Isso aqui é classificada como o efeito, ou seja, quando eu aplico uma força, o efeito dele é a deformação. Se essa deformação é maior ou menor, isso vai depender das tensões, como ela se desenvolve internamente. Então, a tensão é dado como a resposta do corpo em relação à força. Então, se eu tiver uma tensão cada vez maior, a deformação vai ser maior também. Tá? Então, se eu aplico uma força, esse material tem uma característica mecânica, ele vai desenvolver mais tensão, por exemplo, lá no resultado, na comparação entre você trabalhar com um material plástico e um material metálico para tentar quebrar ele, né, o que acontece? Se eu aplico a mesma força, as tensões serão diferentes, porque o plástico eu consigo deformar mais fácil do que o metal, e ele pode se romper mais fácil do que o outro material. Tá? É assim que a ciência da mecânica acaba entendendo como esses esforços são absorvidos pelo material e consegue determinar se ele pode se suportar ou não. É o que garante os dimensionamentos que nós temos hoje de qualquer elemento estrutural civil ou até elementos mecânicos, como é o veículo que você dirige, tá bom? A casa onde você mora e assim por diante. Bom, quando a gente trabalha com a relação de tensão por deformação específica, que a tensão é força por uma unidade de área e a deformação específica é o comprimento em relação à porcentagem em que esse corpo se deforma em relação ao seu comprimento inicial, é dele que nós vamos tirar as propriedades mecânicas. Tá? Quando a gente faz esse diagrama que a gente viu lá, que é o diagrama de tensão e deformação, ele vai ser importante para a gente poder determinar o projeto em que a gente vai fazer dimensionamento e assim por diante, ou desenvolver um material alternativo, tá? Determinar suas qualidades mecânicas desse material alternativo que pode ser aplicado em construção civil, que é a base do que a engenharia ambiental trabalha nessa área de materiais civis, tá? Bom, de certa maneira, como a gente viu, a natureza íntima dos materiais é o que vai influenciar na relação tensão-deformação específica, tá? Ou seja, pode ter um material que tenha as mesmas dimensões, só que se eu aplico a mesma força, ele vai ter uma diferente resposta em termos de deformação e deformação específica em relação ao material que tem outro tipo de característica interna dele, de ligação entre esses átomos, tá? Bom, então, de certa maneira, a natureza íntima dos materiais que estão ligadas com essa influência na relação tensão por deformação específica está, na sua estrutura cristalina, tá? Que é como os átomos se conectam, composição química, defeitos e impurezas, ou seja, se eu tiver um material que tem muita impureza interna ou defeitos, que são pontos de vazio nessa constituição material, eu também vou acabar prejudicando a relação tensão e deformação específica. E efeitos de tratamento térmico, tá? Então eu posso pegar um metal e fazer um tratamento térmico em que eu consigo, sem uma variação de constituição material, uma resistência mecânica muito maior, tá bom? Bom, pessoal, como a gente sempre trabalha com material alternativo voltado para a construção civil, essa parte de efeito e impureza aqui, principalmente defeito, é muito importante, tá? Por quê? Porque
Porque se você não fizer um corpo bem conformado, tá? Fazer uma mistura bem feita, eliminar os espaços internos, vazios ao máximo possível, fazer com que a brita se conecte ao cimento ou à argamassa em si, né? Que a gente vai ver mais para frente o que é isso lá em ciência dos materiais, eu não vou conseguir caracterizar corretamente o meu material, tá? Só para vocês terem uma ideia de como isso é importante, principalmente na área de vocês. Vai fazer um, um desenvolvimento de material alternativo para construção civil, que você vai ter que usar cimento para poder analisar as características mecânicas, você tem que estar muito ligado a isso aqui, defeitos e impurezas. Bom, de certa maneira, tá? Falando de maneira geral, essa natureza íntima vai influenciar o quê? Nas propriedades mecânicas dos materiais. Bom, as propriedades mecânicas que eu determino para aquele tipo de corpo, seja um material alternativo ou não, ele pode ser aplicado em ele vai ser, lógico, né? Importante para saber como que eu posso aplicar na estrutura. Qual que é a área de seção, qual que é a dimensão da área desse corpo em que vai me garantir a resistência do material. E de certa maneira também as propriedades vai determinar as aplicações que lhes são conferidas para esse material. Então, se eu falo o seguinte, olha, eu tenho um material que aguenta até tantos megapascal, por exemplo, 100 megapascal de resistência ao escoamento. Então, eu posso fazer projetos que cheguem até essa tensão. Acima disso, eu vou entrar em uma outra zona que pode complicar a segurança do meu projeto, tá? E, logicamente, também as aplicações influem na estrutura. Então, nós temos aí um tripé entre propriedades, aplicações e estruturas. A propriedade determina as aplicações, às vezes as aplicações vão exigir alguma propriedade mecânica do material e a estrutura a mesma coisa. Às vezes as propriedades mecânicas vão definir como que ele vai agir na estrutura ou como a estrutura vai requerer de propriedades mecânicas para serem utilizadas. E as estruturas também estão ligadas às aplicações, de certa maneira, em que essa aplicação que eu tenho posso ser jogada em estrutura e assim por diante. Ou aquela estrutura que tem aquela determinada resistência, eu posso utilizar para determinados tipos de trabalho. Tá bom? Bom, depois que eu determino esses tripés, eu faço a seleção de materiais ou consigo fazer a prevenção de análise e falhas de componentes estruturais. Bom, e quais são os parâmetros que eu faço para uma caracterização mecânica de material? Tá? Bom, a primeira coisa aí que nós temos, tá, é saber quais são as propriedades mecânicas. Nesse caso, nós temos dois tipos. Nós temos as propriedades caracterizantes, tá? E nós temos as características de resistência. Em termos de propriedades caracterizantes, nós podemos determinar as constantes elásticas e o diagrama de tensão por deformação específica. O que isso quer dizer? Constante elástica é o RG daquele material, tá? Então, quando eu tenho a determinada inclinação da curva tensão por deformação específica, geralmente ela é única para cada tipo de material. Se eu fizer para um aço, ele vai ter uma inclinação. Se eu pegar para o material biológico, é outra. Se eu pegar para madeira, é outra. Se eu pegar para o concreto, também é outra, tá? Outra coisa que a gente também pode caracterizar são o diagrama de tensão por deformação específica. Depois a gente vai ver alguns gráficos que mostram justamente isso que eu estou falando para vocês. Se eu tiver um diagrama de tensão deformação que ele é apenas uma reta, ele é um material frágil. Se eu tiver zonas de escoamento e regiões de encruamento, eu já consigo determinar ele como material dúctil. Tá? Então, esse formato desse gráfico vai me dar algumas informações caracterizantes, todas elas qualitativas, não quantitativas, ok? Agora, em termos de resistência, o que eu posso tirar de informação? Eu tenho limite de resistências, né? Eu tenho dureza, eu tenho resiliência, tenacidade e, por fim, a ductilidade. Todos esses parâmetros aqui são numéricos, então eles são quantitativos. Não vou entrar muito firme agora nessa parte, porque a gente vai ver melhor isso daí em ciência dos materiais com mais calma e mais tempo. Bom, turma, então
Falei bastante aí dessa introdução ao comportamento mecânico dos materiais, tá? Vamos fazer mais um intervalo aí, tá bom? Nós voltamos na próxima parte, com a parte final do curso, falando dos ensaios uniaxiais e das propriedades mecânicas, como que a gente analisa isso dentro do gráfico de tensão por deformação específica, tá bom? Um grande abraço e até a próxima parte da nossa aula.